Cantou o galo, olhou Cristo, chorou Pedro. Que pregador haverá em tal dia que não fale com confiança de converter? Que ouvinte haverá em tal hora que não ouça com esperança de chorar? Na ceia de Betânia e na do Cordeiro, que foram as duas ocasiões últimas em que Cristo teve juntos a seus discípulos, 7 vezes falou o Senhor com Judas e 7 vezes lhe pregou para o converter. As palavras, umas foram de amor, outras de compaixão, outras de terror, e porventura que nenhuma disse jamais Cristo tão temerosas. Vai autem homini ille, prequem filios hominis tradetur. Ai daquele homem por quem for entregue o filho do homem. Bonum erat ei, si natus non ius et homo ille. Melhor lhe fora tal homem nunca haver nascido. Ainda ditas a Judas, fazem tremer estas palavras. Mas nem as amorosas o abrandaram, nem as compassivas o enterneceram, nem as temerosas o compungiram. A nada se rendeu Judas. Negou São Pedro na última noite a Cristo. Negou uma, negou duas, negou 3 vezes. Cantou na última negação o galo. Et statim gaelus cantavit. E no mesmo ponto sai Pedro da casa de Caifás, convertido, e põe-se a chorar amargamente seu pecado. Egressus foras flevit amare. Notável caso. De maneira que faz Cristo 7 pregações a Judas, e não se converte Judas, canta o galo uma vez, e converte-se Pedro. Sim, porque tanto vai de olhar Cristo ou não olhar. A Pedro pôs-lhe os olhos Cristo. Espeste-te, Pedro. A Judas não lhe pôs os olhos. Se Cristo põe os olhos, basta a voz irracional de um galo para converter pecadores. Se Cristo não põe os olhos, não basta a voz, nem bastam 7 vozes do mesmo Cristo para converter. Disse gravemente neste caso São Gregório Papa. Do pregador são só as vozes. Dos olhos de Cristo é toda a eficácia. E quando temos hoje os olhos de Cristo tão propícios, que pregador haverá tão tíbio e que ouvinte tão duro que não espere grandes efeitos ao brado de suas vozes? Senhor, os vossos olhos são os que hão de dar as lágrimas aos nossos. As mais bem-nascidas lágrimas que nunca se choraram no mundo foram as de São Pedro, porque tiveram seu nascimento nos olhos de Cristo. Nos olhos de Cristo nasceram, dos olhos de Pedro emanaram. Nos olhos de Cristo, quando viu, espeste Pedro. Dos de Pedro, quando chorou, flevit amare. Rios de lágrimas foram hoje as lágrimas de São Pedro, mas as fontes desses rios foram os olhos de Cristo. Ao Nilo, antigamente, viam-se-lhe as correntes, mas não se lhe sabia a origem. Tais em Pedro hoje os 2 rios, ou os 2 Nilos de suas lágrimas. A origem era oculta, porque tinham as fontes nos olhos de Cristo. As correntes eram públicas, porque emanavam dos olhos de Pedro. Para o dilúvio universal, diz o texto sagrado, que se abriram as janelas do céu e se romperam as fontes do abismo. Assim também para este dilúvio, em que hoje fora tão ditoso o mundo se afogara. Abriram-se as janelas do céu, que são os olhos de Cristo. Romperam-se as fontes do abismo, que são os olhos de Pedro. Desta maneira, inundou aquele imenso dilúvio, em que depois de fazer naufrágio se salvou o melhor Noé. Esta é a lastimosa e gloriosa representação com que a Igreja dá feliz princípio, neste dia, a uma semana que devera ser santa na compulsão, como é santa no nome. Faltando água no deserto a um povo, que era a figura deste nosso, chegou-se Moisés a um penhasco, deu-lhe um golpe com uma vara, e não saiu água. Deu o segundo golpe e saíram rios. Egriciae sunt aquae largissimae. Que penhasco duro é este, senão o meu coração e os vossos? Deu à Igreja o primeiro golpe, no dia das lágrimas de Madalena, mas não deram as pedras água. Dá hoje o segundo golpe, no dia das lágrimas de São Pedro, e no dia em que tanto chorou Pedro, como não chorarão as pedras? Mas não são estes os golpes que eu trago, posta confiança. Os dos vossos olhos, Senhor, que fizeram rios os olhos de Pedro, são os que hão de abrandar a dureza dos nossos. Pelas lágrimas daquela senhora, que não teve pecados que chorar,
Nos concedei hoje lágrimas com que choremos nossos pecados. E pois ela chorou só por nós e para nós, sua piedade nos alcance de vossos piedosos olhos esta graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Egressus foras Petrus, flevit a mare. Egressus foras Petrus, flevit a mare. Notável criatura são os olhos, admirável instrumento da natureza, prodigioso artifício da providência. Eles são a primeira origem da culpa, eles a primeira fonte da graça. São os olhos duas víboras metidas em duas covas, em que a tentação pôs o veneno, e a contrição a triaga. São duas setas com que o demônio se arma para nos ferir e perder. E são dois escudos com que Deus, depois de feridos, nos repara para nos salvar. Todos os sentidos do homem têm um só ofício. Só os olhos têm dois. O ouvido ouve, o gosto gosta, o olfato cheira, o tato apalpa. Só os olhos têm dois ofícios: ver e chorar. Estes serão os dois polos do nosso discurso. Ninguém haverá, se tem entendimento, que não deseje saber por que ajuntou a natureza no mesmo instrumento as lágrimas e a vista, e por que uniu na mesma potência o ofício de chorar e de ver. O ver é a ação mais alegre, o chorar a mais triste. Sem ver, como dizia Tobias, não há gosto, porque o sabor de todos os gostos é o ver. Pelo contrário, o chorar é o estilado da dor, o sangue da alma, a tinta do coração, o fel da vida, o líquido do sentimento. Porque ajuntou logo a natureza nos mesmos olhos, dois efeitos tão contrários, ver e chorar. A razão e a experiência é esta. Ajuntou a natureza à vista e às lágrimas, porque as lágrimas são consequências da vista. Ajuntou a providência o chorar com o ver, porque o ver é a causa do chorar. Sabeis por que choram os olhos? Porque veem. Chorou Davi toda a vida, e chorou tão continuamente que com as lágrimas sustentava a mesma vida. Fuerent mihi lacrimae mea panis. E por que chorou tanto Davi? Porque viu. Vidit mulierem. Chorou Siquém, chorou Jacó, chorou Sansão, um príncipe, outro pastor, outro soldado. E por que pagaram este tributo tão igual às lágrimas os que tinham tão desigual fortuna? Porque viram. Siquém, a Dina, Jacó, a Raquel, Sansão, a Dalila. Choraram os que com as suas lágrimas acrescentaram as águas do dilúvio. E por que choraram? Porque, tendo o nome de filhos de Deus, viram as que se chamavam filhas dos homens. Videntes filii Dei, filias hominum. Mas para que são exemplos particulares em uma causa tão comum e tão universal de todos os olhos? Todas as lágrimas que se choram, todas as que se têm chorado, todas as que hão de chorar até o fim do mundo, onde tiveram seu princípio? Uma vista. Vidit muliei, quod bonum esset lignum advescendim. Viu Eva o pomo vedado, e assim, como aquela vista foi a origem do pecado original, assim foi o princípio de todas as lágrimas que choramos, os que também então começamos a ser mortais. Digam-me agora os teólogos, se os homens se conservaram na justiça original, em que foram criados os primeiros pais, havia de haver lágrimas no mundo? Nem lágrimas, nenhuma só lágrima. Nem havíamos de entrar neste mundo chorando, nem havíamos de chorar enquanto nele vivêssemos, nem havíamos de ser chorados quando nele partisse. Aquela vista foi a que converteu o paraíso de leites em vale de lágrimas, porque aquela vista choramos todos. Mas, que diriam sobre esta ponderação os que neste dia fazem panegíricos às lágrimas? Diriam que estima a Deus tanto as lágrimas choradas por pecados, que permitiu Deus o pecado de Adão, só por ver chorar pecadores. Diriam que permitiu Deus o pecado da sua parte, para que os homens vissem a Deus derramar sangue. Da nossa parte, para que Deus visse aos homens derramar lágrimas. Não é o meu intento dizer estas coisas, que importa em semelhantes dias que as lágrimas fiquem louvadas, se os olhos ficam enxutos. O melhor elogio das lágrimas é chorá-las.
Chorou Eva porque viu, e choramos os filhos de Eva porque vemos. Mas eu não me admiro de que os nossos olhos chorem porque veem. O que me admira muito é que sejam tão cegos os nossos olhos que vejam para chorar. Só os olhos racionais choram. E se é efeito da razão chorar porque viram, não pode haver maior sem razão que verem para chorar. É a queixa do Espírito Santo, inventiva que fez contra os nossos olhos. No capítulo 31 do Eclesiásticos: Liquius oculi quid creatum est. Entre todas as coisas criadas, nenhuma há mais desarrazoada no mundo, nenhuma mais perversa que os olhos. E por quê? Porque são tais, diz o mesmo Espírito Santo, que veem para chorar. Abdi omni facie sua lacrimabitur conviderit. Põe-se os olhos a ver a uma porte e a outra, e depois põe-se a chorar porque viram. Pois, olhos cegos, olhos mal advertidos, olhos inimigos de vós mesmos, se a vossa vista vos há de custar lágrimas, se vedes para chorar, ou a vez de chorar porque vistes, para que vedes? É possível que a vez de chorar porque vistes, e a vez de ver para chorar? Lacrimabitur cum viderit. Assim é. E estes são os nossos olhos, choram porque veem, e veem para chorar. O chorar é o lastimoso fim do ver, e o ver é o triste princípio do chorar. Chorou hoje São Pedro, e chorou tão amargamente, como logo veremos. E de onde nasceu esse chorar? Nasceu do ver, daquela trágica noite da paixão de Cristo. Entrou Pedro no átrio do pontífice Caifás, e o fim com que entrou foi para ver. Ut viret fine. E vós, Pedro, entrais aqui para ver? Pois vós saireis para chorar. Quiseste ver o fim? Vereis o fim do ver. Egressus foras flevet amare. Basta o dito para sabermos que o chorar é efeito ou consequência do ver. Mas como se segue essa consequência? Segue-se de um meio termo terrível, que se complica com o ver e com o chorar, sendo consequência de um e antecedente do outro. Do ver segue-se o pecar, do pecar segue-se o chorar, e por isso o chorar é consequência do ver. Depois que Eva e Adão pecaram, diz o texto que a ambos se lhe abriram os olhos, aperte-sum noculi amborum. Pergunto, antes desta hora, Adão e Eva não tinham os olhos abertos? Sim, tinham. Viram o paraíso, viram a serpente, viram a árvore, viram o pomo, viram-se a si mesmo, tudo viram e tudo viam. Pois se viam e tinham os olhos abertos, como diz o texto, que agora se lhes abriram os olhos, abriram-se-lhes para começar a chorar, porque até ali não tinham chorado. Aperte-sum oculi ad quod ante non patebent, de Santo Agostinho. Criou Deus os olhos humanos com as portas do ver abertas, mas com as portas do chorar fechadas. Viram e pecaram, e o pecado entrou pelas portas do ver, saiu pelas portas do chorar. Estas são as portas dos olhos que se abriram. Aperte-sum oculi amborum. Pecaram porque viram, choraram porque pecaram. Pagaram os olhos o que fizeram os olhos, porque justo era que se executasse nos olhos o castigo, pois os olhos foram a causa e a ocasião do delito. Dimieis porventura que em Eva e no seu pecado teve lugar esta consequência, em nós e nos nossos olhos não? Ao menos em todos. Em Eva sim, porque entrou o seu pecado pelos olhos, e em nós não. Porque ainda que alguns dos nossos pecados entrem pelos olhos, muitos têm outras entradas. Digo que em todos os pecados é o chorar a consequência do ver, e não quero outra prova senão as mesmas lágrimas. Dai-me atenção. Coisa digna, não só de reparo, senão de espanto, que queira Deus e aceite as lágrimas por satisfação de todos os pecados. É misericórdia grande, mas misericórdia que não parece justiça. Que paguem os olhos os pecados dos olhos, que paguem os olhos chorando os que os olhos pecaram vendo. Castigo é muito justo e justiça muito igual. Mas que os olhos hajam de pagar pelos pecados de todas as potências da alma e pelos pecados de todos os sentidos e membros do corpo. Que justiça e que igualdade é esta? Se o homem peca nos maus passos, paguem os pés. Se peca nas más obras, paguem as mãos. Se peca nas más palavras, pague a língua. Se peca nos maus pensamentos, pague a memória. Se peca nos maus juízos, pague o entendimento. Se peca nos maus desejos e nos maus afetos, pague a vontade. Mas que os tristes olhos hajam de pagar tudo e por todos? Sim. Porque é justo que pague por todos quem é a causa ou instrumento dos pecados de todos. Lede as Escrituras e lede-as todas.
que não é necessária menos lição para este assunto. E acharei que em todos os pecados do corpo e da alma são cúmplices os olhos. Pecou a alma, os olhos são os culpados. Óculos meus depredatus est anima mea. Os delinquentes, se óculos tuis fuerit, pecou o corpo, os olhos não são os que pecaram. Todos os corpos tum tenebrum subterit. Todos os pecados do homem, os de pensamentos, de palavras, de obras, saem imediatamente do coração. Decorde exunt cogitationes male. Eis aí os pecados do pensamento. Homicídio, adultéria, furta. Eis aí os pecados da obra. Falsa testemunha, blasfêmia. Eis aí os pecados de palavra. E para todos estes pecados, a quem segue o coração? Aos olhos. Se seguis com tantas ânsias as vaidades do mundo, os vossos olhos são os que vos levam à vaidade. Averte óculos meus, deviante vanitatem. Se segues tão insaciavelmente as riquezas, os vossos olhos são os desta sede insaciável. Nec satiantur oculi eus devinitis. Se vós cegais e vos deixais arrebatar e enfurecer da paixão, os vossos olhos são os apaixonados. Turbatus est aforere óculos meus. Se vós vingais e não perdoais o agravo, os vossos olhos são os vingativos e os que não perdoam. Não por sete eis óculos tus. Se estáis preso e cativo da má afeição, os vossos olhos são os laços que vos prenderam e vos cativaram. Se desejais o que não deveis desejar e apeteceis o que não deveis apetecer, os vossos olhos são os que desejam. Desiderando vento prunt oculi mea, e os vossos olhos são os que apetecem. Concupiscência oculorum suorum. Se desprezais o que deveis estimar e aborreceis o que deveis amar, os vossos olhos são os que aborrecem. Infinita matéria fora, se houvermos discorrer de todos os movimentos viciosos e por todas as ações de pecado, em que são cúmplices os olhos. Mas, pois todos os pecados de suas espécies estão reduzidos a 7 cabeças, vede como pecam os olhos em todos os pecados capitais. Se pecais no pecado da soberba, os vossos olhos são os soberbos. Se pecais no pecado da avareza e da cobiça, os vossos olhos são os avarentos e cobiçosos. Se pecais no pecado da luxúria, os vossos olhos são os torpes e sensuais. Se pecais no pecado da ira, os vossos olhos são os impacientes e irados. Se pecais no pecado da inveja, os vossos olhos são os invejosos do bem alheio. Se pecais no pecado da gula, os vossos olhos são os apetitosos e mal satisfeitos. Se pecais no pecado da assídia, os vossos olhos são os negligentes e tíbios. Finalmente, se ofendeis a Deus e a sua lei em qualquer pecado, os vossos olhos são os que ofendem. E não há pecado tão feio, nem maldade tão abominável no mundo, que não sejam os olhos a causa dessa abominação. Abominationes oculorum suorum. E pois os olhos pecaram em todos os pecados, vendo que muito é que paguem por todos, em todos e por todos, chorando, assim como aprovei a verdade da culpa com toda a escritura, assim hei de provar a justificação da pena com toda a igreja. Quoa fonte manavit nefas fluente peneres lacrimae. Sabeis, filhos, diz a igreja, porque vos manda Deus que chorem os olhos por todos os pecados? É porque os olhos são as fontes de todos. Quoa fonte manavit nefas fluente peneres lacrimae. Chorai, pois, diz a Santa Igreja, chorai e chorem perenemente os vossos olhos. E pois esses olhos foram a fonte do pecado, sejam também a fonte da contrição. Pois esses foram a fonte da culpa, sejam também a fonte da penitência. Foram a fonte da culpa enquanto instrumento do ver, sejam a fonte da penitência enquanto instrumentos do chorar. E já que pecaram vendo, paguem chorando. De maneira que são os vossos olhos, se bem se considera, 2 fontes, cada uma com 2 canais e 2 registros. Um canal corre para dentro e se abre com o registro do ver. Outro canal corre para fora e se solta com o registro do chorar. Pelos canais que correm para dentro, se os registros se abrem, entram os pecados. Pelos canais que correm para fora, se os registros ou as presas se soltam, saem as lágrimas. E pois as correntes do pecado entram pelos olhos vendo, justo é que as correntes das lágrimas saiam pelos mesmos olhos chorando. Vede que misteriosamente puseram as lágrimas nos nossos olhos a natureza, a justiça, a razão, a graça. A natureza para remédio, a justiça para castigo, a razão para arrependimento e a graça para triunfo. Como pelos olhos se contrai a mácula do pecado, pois a natureza dos olhos, as lágrimas,
para que com aquela água se lavem as manchas. Como pelos olhos se admite a culpa, pôs a justiça nos olhos as lágrimas, para que estivesse o suplício no mesmo lugar do delito. Como pelos olhos se concebe a ofensa, pôs a razão nos olhos as lágrimas, para que, onde se fundiu a ingratidão, a desfizesse o arrependimento. E como pelos olhos entram os inimigos da alma, pôs a graça nos olhos as lágrimas, para que pelas mesmas brechas por onde entraram os vencedores, os fizesse sair correndo. Entrou Jonas pela boca da baleia, pecador. Saiu Jonas pela boca da baleia, arrependido. A razão é, logo, e justiça, e não só graça, senão natureza, que pois os olhos são a fonte universal de todos os pecados, sejam os rios de suas lágrimas a satisfação também universal de todos, e que paguem os olhos por todos chorando, já que pecaram em todos vendo. O a fonte manavit nefas, fluente penereas lacrimae. Agora se entenderá facilmente uma dúvida não fácil entre as negações de São Pedro e suas lágrimas. As negações de São Pedro todas foram pecado de língua. A língua foi a que na primeira negação disse, non sum. A língua foi a que na segunda tentação disse, non novit hominem. A língua foi que na terceira tentação disse, na terceira negação disse, homo niscio quid descis. Pois se a língua foi a que pecou, por que foram os olhos os que pagaram o pecado? Por que não condenou São Pedro a língua a perpétuo silêncio, senão os olhos a perpétuas lágrimas? Porque ainda que a língua foi a que pronunciou as palavras, os olhos foram os primeiros culpados das negações. A língua foi o instrumento, os olhos deram a causa. Na parábola das vinhas, foram chamados os cavadores a diferentes horas. Ao pôr do sol mandou o pai de famílias que se pagasse a todos o seu jornal. Mas vendo os primeiros que se lhes igualavam os últimos, murmurambutum adversus patrem famílias. Começaram a murmurar contra os pais de família. O que agora noto, e não sei se notou até agora, é que repreendendo o pai de famílias aos murmuradores, não se queixou das suas línguas, senão dos seus olhos. Anoculus tus necum est, qui ego bonus sum. Basta porque eu sou bom, os vossos olhos hão de ser maus? Assim disse, e assim se queixou o pai de famílias. Mas eu não vejo a razão desta queixa. A sua queixa era dos murmuradores e da murmuração. Os olhos não são os que murmuram, senão a língua. Pois por que se não queixa da língua, senão dos olhos, o pai de famílias? Porque ainda que das línguas saia a murmuração, os olhos e os maus olhos deram a causa. Muitos murmuradores murmuram o que não veem, mas estes só murmuram o que viram. Viram que eles tinham trabalhado todo dia e se murmuraram. Portavimus pondus Dei et estus. Viram que os outros vieram tarde, muito tarde, e isso murmuraram. E novissime unum horum fecerunt. Viram que, sendo desiguais no trabalho, os igualavam no prêmio. Isso murmuraram. Por exílios nobis feciste. E como a murmuração, ainda que saiu pela língua, teve ocasião nos olhos. Por isso são repreendidos e castigados os olhos, e não a língua. Na oculus tuus necum est. Assim o julgou contra os olhos daqueles murmuradores o pai de famílias. E assim se sentenciou também São Pedro contra os seus. As suas negações saíram pela língua, mas a causa e a ocasião deram-na nos olhos. Negou porque quis ver, porque se não quisera ver, não negara. Pois ainda que a língua foi instrumento da negação, castiguem-se os olhos que foram a causa. Se os olhos não foram curiosos para ver, não fora a língua fraca para negar. E pois os olhos, por quererem ver, puseram a língua em ocasião de negar, paguem os olhos por si, e paguem pela língua. Pela língua paguem o negar, e por si paguem o ver. E se não, pergunto, por que dizem os evangelistas, com tão particular advertência, que chorou Pedro amargamente? Flevit amare? Se queriam encarecer as lágrimas de Pedro pela cópia, digam que se fizeram seus olhos duas fontes perenes de lágrimas. Digam que chorou rios, digam que chorou mares, digam que chorou dilúvios. E se queriam encarecer esses dilúvios de lágrimas, não pela cópia, senão pela dor, digam que chorou tristemente. Digam que chorou sentidamente. Digam que chorou lastimosamente. Digam que chorou irremediavelmente. Ou busquem outros termos de maior tristeza, de maior lástima, de maior sentimento, de maior pena, de maior dor. Mas que deixado tudo isto, só digam e ponderem que chorou amargamente. Flevete amare? Sim, e com muita razão.
Porque o chorar pertence aos olhos, a amargura pertence à língua. E como os olhos de Pedro choravam por si e mais pela língua, era bem que a amargura se passasse da língua aos olhos. E que não só chorasse Pedro, senão que chorasse amargamente. Flevet amare. Como a culpa dos olhos em ver se ajuntou com a culpa da língua em negar, ajuntou-se também o castigo da língua, que é a amargura. Com o castigo dos olhos, que são as lágrimas, para que as lágrimas pagassem o ver, e a amargura pagasse o negar. E os olhos chorando amargamente pagassem por tudo. Flevet amare. Mas, se o ver em Pedro foi ocasião de negar, e o negar foi a causa de chorar, por que não chorou Pedro quando negou, senão depois que saiu? Egressus foret flevet. Negou a primeira vez e ficou com os olhos enxutos como dantes. Negou a segunda vez e ficou no mesmo modo. Negou a terceira vez e nem ainda então chorou. Sai Pedro finalmente fora, e depois que saiu, então saíram também as lágrimas. Egressus foras flevet amare. Pois se Pedro chora porque negou, por que não chora quando negou, ou depois de negar, senão quando saiu e depois de sair? Porque enquanto Pedro não saiu fora, persistia na ocasião de ver e de querer ver. E os olhos, enquanto veem, não podem chorar. O ver e o chorar, como dizíamos, são dois ofícios dos olhos, mas são ofícios incompatíveis no mesmo tempo. Enquanto veem, não podem chorar. E se querem chorar, hão de deixar de ver. Por isso saiu fora Pedro, não só para chorar, senão para poder chorar. Porque para os seus olhos exercitarem o ofício de chorar, haviam de cessar o exercício do ver. Notável filosofia é a dos olhos de chorar e de não chorar. Se choramos, o nosso ver foi a causa. Se não choramos, o nosso ver é o impedimento. Como estes nossos olhos são as portas do ver e do chorar, encontram-se nestas portas as lágrimas com as vistas. Há vistas para entrar, as lágrimas para sair. E porque as lágrimas são mais grossas, e há vistas mais sutis, entram de topel as vistas, e não podem sair as lágrimas. Viste já nas barras do mar encontrar-se a força da maré com a corrente dos rios? E porque o peso do mar é mais poderoso, vistes como as ondas entram e os rios param? Pois o mesmo passa nos nossos olhos. Todos os objetos deste mar imenso do mundo, e mais os que mais amamos, são as ondas, que umas sobre outras entram pelos olhos, e ainda que as lágrimas dos mesmos olhos tenham tantas causas para sair, como o sentido do ver pode mais que o sentido do chorar, vemos quando havíamos de chorar, e não choramos, porque não cessamos de ver. Vejamos tudo nos olhos de Davi, que do ver nos deixou tantos desenganos e do chorar tantos exemplos. Morto, lastimosamente, o príncipe Abner mandou Davi que todo o exército vestido de luto e arrastando as armas o acompanhasse até a sepultura, e o mesmo rei o acompanhou também. Por Davi sequebatur ferentrum. Desta maneira foi marchando e continuando o enterro até o lugar do sepulcro, mas ninguém chorava. Tiraram o corpo do esquife, e ainda aqui, se não viam nem ouviram lágrimas. Metem finalmente o cadáver na sepultura, cerram a porta, eis que começa Davi a arrebentar em lágrimas. E todos com ele em pranto desfeito. Pois se no enterro, e antes de enterrado Abner, nem Davi nem o exército chora, porque chora tanto Davi, choram todos com ele, no mesmo ponto em que foi metido na sepultura, porque no enterro e antes do enterrado viam a Abner, depois de enterrado já não o viam. Como a ação de chorar se impede pela resistência do ver, enquanto os olhos viram, estiveram represadas as lágrimas, tanto que não tiveram que ver, que começaram as lágrimas a sair. Não puderam chorar os olhos enquanto viram, tanto que não viram choraram. Sirvam as letras humanas as divinas, e ouçamos aquele engenho que melhor que todos soube exprimir afetos de da dor e da natureza. A história pode ser fabulosa, mas a filosofia é verdadeira. Enquanto Ariadne pôde seguir com os olhos a Teseu, estiveram as lágrimas suspensas, embargadas pela vista. Mas tanto que já não pôde ver, ianque oculis ereptus eras. Tirado o impedimento da vista, começaram as lágrimas a correr. Tuum de nique flevi. Esta foi a razão ainda natural porque Pedro saiu do lugar onde via, e onde entrara para ver. Saiu para que as suas lágrimas saíssem,
et egressus foras flevet amare. Entrou para ver, saiu para chorar, porque enquanto a vista tinha entrada, não podiam as lágrimas ter saído. E para que o mesmo São Pedro nos prove a verdade dessa filosofia, diz São Marcos no texto grego, conforme a interpretação de Teofilato, que saindo São Pedro do átrio, lançou a capa sobre o rosto e começou a chorar. Com capito ob velacet flevit. Para Pedro poder chorar, cobriu primeiro os olhos para não ver. Saiu para não ver o que via, e cobriu os olhos para que nenhuma coisa visse. E quando não viu, nem pôde ver, então pôde chorar. E chorou. Flevit. O pranto mais público que se viu na nação portuguesa foi quando chegaram à Índia as novas da morte de del Rei Dom Manuel, primeiro e verdadeiro pai daquela monarquia. Estava o vice-rei na Sé, como nós agora, ouvindo o sermão, e tanto que lhe deram uma triste nova. Diz a história que lançou a capa sobre o rosto, e que, fazendo todo o auditório mesmo, começaram a chorar em grito, e se levantou o maior e mais lastimoso pranto que jamais se vira. Este era o uso dos capuzes portugueses, quando também se usava o chorar. Metiam os capuzes na cabeça até o peito, cobriam e escureciam os olhos, e assim choravam e lamentavam o defunto. Depois que as mortes, se não choram, trazem seus capuzes por detrás das costas, para que nem os olhos os vejam. Não foi assim o luto que Pedro fez pela morte da sua alma, mas porque a quis logo chorar, cobriu os olhos para não ver. Com capito ob velacet flevit. Assim saiu Pedro do lugar da sua desgraça. Mas para onde saiu? Diz Nicéforo e outros atores eclesiásticos mais vizinhos daquele tempo que São Pedro foi se meter em uma cova, entre Jerusalém e o Monte Sião. Tinha prometido morrer com Cristo, mas porque não tivera ânimo para morrer, teve resolução para se sepultar. Nesta sepultura triste, solitária, escura, como os olhos não tiveram luz para ver, tiveram maior liberdade para chorar. Só na suposição de um paralelo se pode conhecer este excesso, ou este artifício das lágrimas de São Pedro, os dois exemplares de penitência que Deus pôs neste mundo em uma e outra lei, foi São Pedro e Davi. Davi foi o Pedro da lei escrita, Pedro foi o Davi da lei da graça. E assim como São Pedro escolheu lugar particular para suas lágrimas, assim Davi escolheu tempo particular para as suas. Mas qual escolheu melhor e finalmente? Qual deles? Agora o veremos. O tempo que Davi escolheu para suas lágrimas foi o que diz mais com os tristes. O tempo escuro da noite. Versingulas noctias, lacrimis mieis, stratum meum, rigabo. De dia governava e de noite chorava. O dia dava os negócios, a noite as lágrimas. Ó, que exemplo para estes reis, para ministros e para todos os que gastam dia em ocupações, ou públicas ou particulares. As flores anoitecem murchas e quase secas, mas com o orvalho da noite amanhecem frescas, vigorosas e suscitadas. Assim o fazia Davi, e assim regava sua alma todas as noites. Persingulas noites lacrimis meis stratum meum rigabo. Mas tornemos ao motivo desta eleição. E por que razão escolhia Davi o tempo escuro da noite para chorar? Porque de dia, com a luz, como está livre o uso do ver, fica embaraçado o exercício do chorar. Mas de noite, com a sombra e escuridade das trevas, fica livre e desembaraçado o exercício do chorar. Porque está impedido o uso do ver. A mesma razão seguiu São Pedro na eleição de sua cova, mas com o maior crédito da sua dor, e para maior excesso das suas lágrimas. Davi escolheu o tempo da noite, e assim chorava de noite. Mas de dia não chorava. Porém, Pedro escolheu uma cova escura, em que de dia e de noite sempre fosse noite, para que de dia e de noite sempre chorasse. Os olhos de Davi, alternando o dia com a noite, alternavam também o ver com o chorar. Porém, os olhos de Pedro, metidos naquela noite sucessiva e continuada, nem de dia nem de noite viam, e de dia e de noite sempre choravam. Só Pedro pôde conseguir para suas lágrimas o que só Jeremias soube desejar para as suas. Quis dabit capite meu aquo, et oculos meis fonte lacrimarum, et plorabo dei ac nocte. Ó, quem dera fontes de lágrimas aos meus olhos,
dizia Jeremias, para chorar de dia e de noite. Vede quão discreto e quão encarecidamente pedia Jeremias. Não só pedia lágrimas, senão fontes de lágrimas, fonte lacrimaram. E por que pedia fontes? Porque desejava chorar de dia e de noite, et plorabo dei et nocte. As fontes não fazem diferença de dia e de noite, da noite e do dia. De dia e de noite sempre correm. E como Jeremias desejava chorar de dia e de noite, plorabo dei ac nocte, por isso pedia fontes de lágrimas, ou lágrimas como fontes, et oculos meis fonte lacrimaram. Tais eram as fontes dos olhos de Pedro naquela cova escura. Não havia ali diferença de noite a dia, porque não havia luz. E como a luz não interrompia a noite, a vista não interrompia as lágrimas. A noite suspendia perpetuamente o ver. As lágrimas continuavam perpetuamente a chorar. Chorava amargamente porque vira. Chorava continuamente porque não via. Fora do passo, onde vira, para não ver. Dentro da cova, onde não via, para sempre chorar. Egressus foras, flevet amare. Até agora falamos com os olhos de Pedro. Agora falem os olhos de Pedro com os nossos. Os nossos também falam. Nequetat pupila oculi tui. E que dizem os olhos de Pedro? Que dizem aqueles dois grandes pregadores aos nossos olhos? Olhos, aprendei de nós. Nós vimos e porque vimos choramos. Do nosso ver, aprendei a não ver. Do nosso chorar, aprendei a chorar. Oh, que grande duas lições para nossos olhos. Se Pedro, quando quis ver a Cristo, negou 3 vezes a Cristo, os olhos que querem ver as criaturas, quantas vezes o negarão? Se nega a Cristo Pedro, quando quer ver, levado do amor de Cristo, como não negarão a Cristo os que querem ver levados de outro amor? Se quem entrou a ver uma tragédia da paixão de Cristo teve tanto que chorar, os que entram a ver outras representações e outros teatros, que fruto hão de colher daquelas vistas? Diz São Leão, Papa, que os olhos de Pedro se batizaram hoje nas suas lágrimas. Bem se pode batizar os nossos olhos outra vez, porque não tem nada de cristãos. Comparai aquela cova de Chipre com a de Jerusalém. Comparai as nossas vistas, ou as nossas cegueiras com as de São Pedro. Não digo que se metam os nossos olhos em uma cova, porque não há hoje tanto espírito no mundo, mas ao menos nos comporemos aos nossos olhos. Não faremos ao menos com os nossos olhos aquele concerto que fez Jó aos seus? Pepige fedos cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine. Fala Jó do vício contra a honestidade, em que tanta porte tem os olhos. E diz que fez concerto com os seus, para não admitir o pecado no consentimento, nem ainda na imaginação. Este concerto parece que não se havia de fazer com os olhos, senão com o entendimento e com a vontade. O consentimento pertence à vontade, a imaginação pertence ao entendimento. Faça-se logo o concerto com a vontade que consente, e com o entendimento que cuida e imagina, e não com os olhos que somente veem. Não, disse Jó, com os olhos se há de fazer o concerto, porque o pecado, ou o que há de ser pecado, entra pela vista. Da vista passa à imaginação, e da imaginação ao consentimento. Logo, para que não chegue ao consentimento os olhos onde está o primeiro perigo, se há de pôr a cautela. Nos olhos a resistência, nos olhos o remédio. Notou advertidamente Salmeirão, que sucede aos homens nos pecados desta casta, o mesmo que sucedeu a São Pedro nas suas negações. Para as negações de São Pedro concorreram 2 tentadoras e 1 tentador. A primeira e a segunda tentadora foram as 2 anciãs, e o terceiro tentador foi o soldado da guarda de Caifás. Assim também as nossas negações. A primeira anciã e a primeira tentadora é a vista, a segunda anciã e a segunda tentadora é a imaginação, e o terceiro tentador é o consentimento, em que se consuma o pecado. E assim como nas negações de Pedro, a primeira tentadora foi a anciã Chiária, a porteira, assim nas nossas negações a primeira tentadora é a vista, que é a porteira, e a que tem os olhos as chaves das outras potências. Por isso Jó fez concerto com os seus olhos, para que estas portas estivessem sempre fechadas. Não fecharemos estas portas tão arriscadas na nossa alma, ao menos nesses dias em reverência dos olhos de Cristo? No mesmo tempo que Pedro estava negando a Cristo, estava Cristo com os olhos tapados, padecendo tantas afrontas. Consente Cristo que lhe tapem os olhos tão afrontosamente por amor de mim, e eu, por amor de Cristo, não fecharei os olhos? Consente Cristo que lhe tapem os olhos para me salvar.
e eu abrirei os olhos para me perder? Olhai quanto mais encarecida é a doutrina de Cristo neste caso. Se oculos tuos scandalizate, eraito eium, et prodisse abste. Se os vossos olhos vos servem de escândalo, se vos fazem cair, arrancai-os e lançai-os fora. Se for a resolução muito bem empregada arrancar os olhos por amor da salvação, e para esses mesmos olhos verem a Deus, por que há de ser coisa dificultosa fechá-los? A Sansão arrancaram-lhe os olhos os filisteus, porque os entregou a Dalila. Não lhe fora melhor Sansão fechar os olhos para não ver, que perdê-los porque viu? Não lhe fora melhor a Siquém não ver a Diná? Não lhe fora melhor a Amon não ver a Tamar? Não lhe fora melhor a Holofernes não ver a Judite? Todos estes pereceram às mãos de seus olhos. Demócrito, o filósofo gentil, como diz Tertuliano, arrancou voluntariamente os olhos por se livrar de pensamentos menos honestos. Que tivesse resolução um gentil para arrancar os olhos por amor da pureza, e que não tenha ânimo nem valor um cristão para os fechar, cristãos, por amor daqueles olhos que Cristo hoje pôs em São Pedro, e para que ele os ponha em nós, que se havemos de fazer essa semana alguma penitência, se havemos de fazer essa semana alguma modificação, se havemos de fazer essa semana algum ato de cristandade, seja cerrar os olhos por amor de Cristo. Aquelas pestanas cerradas sejam as sedas de que teçamos um cilício muito apertado aos nossos olhos. Não são os olhos aqueles grandes pecadores que pecam em todos os pecados? Pois tragam esta semana este cilício. Como os olhos estiverem cerrados, que é o segundo documento dos olhos de São Pedro, como os olhos não virem, logo chorarão. Lembremos-nos que estamos em um vale de lágrimas. Lembremos-nos que esta vida não é lugar de ver, senão de chorar. Locus flexio. Esta vida de São João Crisóstomo é para que os nossos olhos chorarem, é para os nossos olhos chorarem. A outra vida é para verem. Nós nessa vida trocamos aos nossos olhos os tempos e os lugares, mas também na outra vida os acharemos trocados. Os olhos que chorarem na terra verão no céu, os olhos que quiserem ver na terra chorarão no inferno. Ibitera fletus. Também no inferno há lágrimas, mas lágrimas sem fruto. Não é melhor chorar aqui poucos dias para o nosso remédio, que chorar eternamente no inferno sem nenhum remédio? Que contas lhe fazemos? Que contas faz a nossa fé com a nossa vida? Que contas fazem os que fazem conta de dar conta a Deus? Olhai as contas que Deus faz com as nossas lágrimas e com os nossos pecados. É passo admirável, e que podendo ser grande consolação, é de grande terror. Possuíste lágrimas meias et concepecto tua, diz Davi. Senhor, vós sempre tendes postas as minhas lágrimas diante de vossos olhos. E essas lágrimas que Deus tem postas diante dos olhos, onde estão? Elas correm, elas passam, elas enxugam-se, elas secam-se. Onde estão postas essas lágrimas? O texto original o declarou admiravelmente. Possuístes lágrimas meias em librum ratiorum tuorum. Deus posto as nossas lágrimas nos seus livros da razão. Tem Deus posto as nossas lágrimas nos seus livros de deve e há de haver. Estes são os livros dos quais diz São João, que se hão de abrir no dia do juízo, et libre aperit sunt. E assim o resolvam todos os teólogos. Um é o livro do deve, outro é o livro do há de haver. Um, o livro das dívidas, outro o livro das satisfações. Nos das dívidas estão os pecados, nos das satisfações estão as lágrimas. Em libro ratiorum tuorum. Faça agora cada um as suas contas, pois há de dar contas a Deus por estes livros. Some cada um quantos pecados tem no livro das dívidas, e some quantas lágrimas tem nos livros das satisfações. Haverá quanto menos para cada pecado uma lágrima? Ó tristes dos nossos olhos! Ó miseráveis das nossas almas! São Pedro, no livro do deve, tem 3 negações, e no livro do há de ver, tem infinitas lágrimas. Quantos cristãos haverá que no livro do deve tenham infinitos pecados, e no livro do há de haver não tenham 3 lágrimas choradas de coração? Pois como havemos de aparecer diante do tribunal de Deus? Como lhe havemos de dar boa conta? E se estamos tão alcançados nas contas, como não nos resolvemos a chorar nossos pecados desde logo? Pois o não fizemos até agora.
São Pedro não chegou a estar 2 horas do seu pecado e chorou toda a vida, até a morte. E nós que toda a vida temos gastado em pecados, e muito estamos no cabo da vida, e todos não sabemos quanto nós há de durar a vida, quando fazemos conta de chorar. São Pedro sabia de certo que Deus lhe tinha perdoado, e contudo não cessava de chorar continuadamente. Sabemos de certo que Deus nos tem perdoado? Sabemos de certo que temos ofendido a Deus e que muitos sabem também de certo que não estão perdoados, porque também sabem de certo que estão atualmente em pecado mortal. E com toda esta evidência, nenhum nem outro choram. Dizei-me pelas chagas de Cristo, fazeis conta de vos salvar como São Pedro? Sim. Pecastes como São Pedro? Muito mais. Chorastes como São Pedro? Não. Pois se pecastes como Pedro e não chorais como Pedro, como fazeis conta de vós salvar como Pedro? Tem Deus para vós outra lei? Tem Deus para vós outra justiça? Tem Deus para vós outra misericórdia? Cristo perdoou a Pedro porque chorou. E se Pedro não chorara, não lhe havia Cristo de perdoar, como não perdoou a Judas. Pois se Cristo não perdoa a Pedro sem chorar, como nós há de perdoar a nós, se não choramos? Somos mais discípulos de Cristo que Pedro? Somos mais favorecidos de Cristo que Pedro? Somos mais mimosos de Cristo que Pedro? Somos mais da casa e do seio de Cristo? Somos mais amigos e mais amados e mais prezados de Cristo que Pedro? Pois que confiança cega e diabólica é esta nossa? Senhor, Senhor, Judas não chorou porque ele não puseste os olhos. Pedro chorou porque lhe puseste os olhos. Egipse em nós et miserere nostri. Olhai para nós, piedoso Jesus. Olhai para nós com aqueles piedosos olhos com que hoje olhaste para Pedro. Abrandai nesta dureza impetrável de nossos corações. Alumiai essa cegueira obstinada de nossos olhos. Fechai-nos estes olhos, para que não vejam as vaidades e as loucuras do mundo. Abre-nos estes olhos, para que se desfaçam em lágrimas, por vos terem negado e por vos terem tanto ofendido. São Pedro, divino apóstolo, divino penitente, pontífice divino, lembrai-vos dessa vossa igreja, que tão cega está e tão impenitente. Lembrai-vos dessas nossas ovelhas. Lembrai-vos desses vossos filhos e dessas lágrimas que vos sobejaram. Derramai sobre nós as que tanto havemos de mista. Alcançai-nos daqueles olhos que tão benignamente vos viram, que imitemos vossa contrição, que choremos os nossos pecados, que façamos verdadeira penitência, que acabamos uma vez de nos arrepender e emendar de todo o coração. E nessa semana tão sagrada, lançai-nos do céu uma bênção e concedei-nos uma indulgência plenária, que nos absolva de todas as nossas culpas. Sobretudo, perseverança na graça, nos propósitos, na dor, no arrependimento, para que, chorando o que só devemos chorar, vejamos finalmente o que só devemos desejar ver, que é a Deus nessa glória. Amém. Padre Antônio Vieira. Lágrimas de São Pedro.